Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Sócrates, o filósofo que mudou a forma de pensar através do diálogo e da ética. Sócrates é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da história do pensamento humano. Mesmo não tendo deixado nenhuma obra escrita, sua influência atravessou séculos e moldou profundamente a filosofia, a educação, a ética e a maneira como os seres humanos refletem sobre si mesmos e sobre o mundo. Nascido em Atenas por volta de 469 AC, Código, Sócrates viveu em uma época de intensa efervescência política, cultural e intelectual, e foi justamente nesse contexto que ele revolucionou a forma de pensar, substituindo discursos dogmáticos por diálogos críticos e reflexivos. Antes de Sócrates, a filosofia grega era fortemente marcada pelos chamados filósofos pré-socráticos, que se dedicavam principalmente a compreender a natureza do universo, a origem da matéria e os princípios fundamentais da realidade. Embora essas reflexões fossem importantes, Sócrates promoveu uma mudança radical ao deslocar o foco da filosofia para o ser humano. Para ele, a questão central não era do que o mundo era feito, mas como o ser humano deveria viver. Essa mudança de perspectiva inaugurou uma nova forma de pensar, centrada na ética, na virtude e no autoconhecimento. A principal característica do pensamento socrático foi o uso do diálogo como ferramenta de investigação filosófica. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro não podia ser simplesmente transmitido de uma pessoa para outra, como se fosse uma informação pronta. Em vez disso, ele defendia que o conhecimento deveria ser construído por meio do questionamento, da reflexão e da análise crítica. Assim surgiu o chamado método socrático, também conhecido como maêutica, termo que faz referência à arte de dar à luz ideias. A maêutica consistia em uma sequência de perguntas cuidadosamente elaboradas, com o objetivo de levar o interlocutor a examinar suas próprias crenças e perceber contradições em seu pensamento. Sócrates não se colocava como alguém que detinha respostas definitivas, mas como um provocador intelectual. Sua famosa frase, "Só sei que nada sei", não era uma demonstração de ignorância, mas uma postura filosófica que valorizava a humildade intelectual e a busca contínua pelo saber. Por meio do diálogo, Sócrates estimulava seus interlocutores a irem além das opiniões superficiais e das crenças herdadas da tradição. Ele acreditava que muitas pessoas viviam guiadas por ideias não examinadas, aceitas apenas porque eram comuns ou socialmente valorizadas. Ao questionar essas ideias, Sócrates ajudava a desenvolver o pensamento crítico, algo essencial para uma vida ética e consciente. Essa prática transformou o diálogo em uma poderosa ferramenta educacional, cujos princípios ainda são utilizados em métodos pedagógicos contemporâneos. Outro aspecto central do pensamento de Sócrates é sua concepção de ética. Para ele, a ética estava diretamente ligada ao conhecimento. Sócrates defendia que ninguém pratica o mal de forma consciente. As más ações seriam resultado da ignorância. Em outras palavras, se uma pessoa realmente conhecesse o que é o bem, ela naturalmente agiria de forma justa e correta. Essa visão ficou conhecida como intelectualismo moral e reforça a ideia de que o autoconhecimento é fundamental para a vida ética. Nesse sentido, a célebre máxima socrática "conhece-te a ti mesmo" ocupa um lugar central em sua filosofia. Sócrates acreditava que o ser humano deveria voltar o olhar para dentro de si, examinando suas motivações, valores e desejos. Somente por meio desse processo de autoconhecimento seria possível alcançar a virtude, entendida como excelência moral. A virtude, para Sócrates, não era algo imposto de fora, mas um estado da alma que se desenvolvia a partir da reflexão e da consciência. A postura ética de Sócrates não se limitava ao discurso filosófico. Ela se manifestava de forma concreta em sua vida cotidiana. Ele levava uma vida simples, recusava riquezas e honrarias, e dedicava seu tempo a conversar com cidadãos de todas as classes sociais nas praças de Atenas. Para ele, a missão filosófica era um dever moral, quase divino. Sócrates acreditava que havia sido chamado a despertar seus concidadãos do conformismo e da ignorância, mesmo que isso lhe trouxesse incompreensão e hostilidade. Essa postura crítica, no entanto, acabou gerando conflitos com as autoridades e com parte da sociedade ateniense. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de não respeitar os deuses da cidade. Por trás dessas acusações estava o incômodo que sua filosofia causava.
ao questionar líderes, políticos e figuras influentes. Sócrates expunha a fragilidade de seus argumentos e a superficialidade de seus discursos, o que ameaçava estruturas de poder estabelecidas. O julgamento de Sócrates é um dos episódios mais emblemáticos da história da filosofia. Mesmo tendo a oportunidade de se defender de forma estratégica ou de fugir da condenação, Sócrates manteve-se fiel aos seus princípios. Ele acreditava que não seria justo abandonar suas convicções apenas para salvar a própria vida. Ao ser condenado à morte, aceitou a sentença com serenidade, bebendo a cicuta, e transformou sua morte em um ato final de coerência ética. A atitude de Sócrates diante da morte reforça um dos ensinamentos mais profundos de sua filosofia. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Para ele, preservar a integridade moral era mais importante do que qualquer bem material, ou mesmo a própria vida. Essa postura influenciou profundamente seus discípulos, especialmente Platão, que registrou muitos diálogos socráticos e garantiu que o pensamento de seu mestre atravessasse os séculos. A influência de Sócrates não se limita à filosofia antiga. Seus métodos e ideias continuam relevantes no mundo contemporâneo. O diálogo socrático é amplamente utilizado em áreas como educação, psicologia, direito e até na mediação de conflitos. A prática de questionar, ouvir atentamente e estimular a reflexão crítica é essencial em sociedades democráticas, nas quais o pensamento autônomo e a responsabilidade ética são fundamentais. Além disso, a ênfase socrática na ética e no autoconhecimento dialoga diretamente com desafios atuais. Em um mundo marcado pelo excesso de informação, opiniões rápidas e discursos polarizados, a postura socrática convida à pausa, à escuta e à reflexão profunda. Em vez de defender ideias de forma dogmática, Sócrates nos ensina a questionar, inclusive a nós mesmos, e a reconhecer os limites do próprio conhecimento. Outro legado importante de Sócrates é a valorização da educação como processo formativo, e não apenas como transmissão de conteúdo. Para ele, educar era ajudar o outro a pensar por si mesmo, a desenvolver critérios e a buscar a verdade de forma autônoma. Essa visão contrasta com modelos educacionais, baseados apenas na memorização, e reforça a importância do pensamento crítico e da ética na formação humana. A figura de Sócrates também nos lembra que a filosofia não é algo distante da vida cotidiana. Pelo contrário, ela nasce das questões mais simples e fundamentais. O que é justiça? O que é felicidade? O que é uma vida boa? Ao caminhar pelas ruas de Atenas e dialogar com pessoas comuns, Sócrates demonstrava que a reflexão filosófica está ao alcance de todos, e que pensar sobre a própria vida é uma responsabilidade humana. Mesmo após mais de 2000 anos, Sócrates continua sendo um símbolo de coragem intelectual e integridade moral. Sua disposição para questionar, dialogar e viver de acordo com seus princípios inspira não apenas filósofos, mas todos aqueles que buscam uma vida mais consciente e ética. Ele nos ensina que o verdadeiro conhecimento não está em acumular respostas, mas em fazer boas perguntas. Em síntese, Sócrates mudou a forma de pensar ao transformar o diálogo em instrumento de conhecimento e ao colocar a ética no centro da vida humana. Sua filosofia nos convida ao autoconhecimento, à humildade intelectual e à busca constante pela verdade. Ao valorizar a reflexão crítica e a coerência entre pensamento e ação, Sócrates deixou um legado que continua vivo e necessário. Pensar, dialogar e agir eticamente não são apenas exercícios intelectuais, mas caminhos para uma vida mais justa, consciente e plenamente humana. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.